Pessoal, recapitulando o que nós fizemos até aqui, primeiro, nós fizemos as conexões que estavam em bases no Excel e em um arquivo CSV. Nós fizemos o tratamento dessas bases no Power Query do Power BI, fizemos a importação desses dados e agora nós vamos continuar. Agora eu tenho que explicar para vocês sobre o modelo de dados. E é muito importante que vocês entendam essa parte e vai começar a dar erro e você não vai saber o que está acontecendo. Vai procurar erro dentro da fórmula e não vai dar em nada. Então, para a gente ver o nosso modelo de dados, a gente vai vir aqui, bem no cantinho, tem aqui modelo. Clicando nele, nós vemos aqui nossas tabelas e como elas estão estruturadas aqui. Nesse nome aqui em cima, nós temos o nome da tabela, embaixo tem o nome de cada campo, que é o nome de cada coluna. E aqui a gente percebe que tem ligações que foram feitas entre as tabelas. Essas ligações foram feitas de maneira automática pelo Power BI. Ele tem uma maneira inteligente que ele entende o relacionamento que tem entre cada tabela. E se preferir também, nas configurações, dá para deixar desabilitado para que ele não faça essas ligações de maneira automática. Mas é sempre bom dar uma revisada porque nem sempre o que ele conecta é o que você está esperando. Então você tem que entender como funcionam essas ligações aqui. Agora calma um pouquinho porque eu acho que deve estar um pouquinho confuso aqui esse monte de tabela jogada aqui. E na verdade é porque eu ainda não falei para vocês que o Power BI ele trabalha com um modelo multidimensional, que é uma técnica que organiza os dados e melhora a performance de processamento. E o relacionamento entre elas são entre chaves, que são esses IDs aqui que a gente está vendo. Nesse modelo, as tabelas são classificadas como dimensão e fato. Agora eu tenho que explicar para vocês o que é dimensão e fato. Fato são as tabelas que trazem os dados quantitativos. Como o próprio nome diz, são nelas que são registrados os fatos que vão acontecendo no seu negócio. No nosso caso, os fatos aqui seriam as vendas. Cada venda é um fato que ocorreu. Então a nossa tabela fatos seria essa TB vendas. E as dimensões? As dimensões são as tabelas que têm a característica mais descritivas. Então elas descrevem os fatos. Por exemplo, quando ocorre uma venda, ela registra na tabela fato, por exemplo, vendedor, que seria identificada pelo ID vendedor, que é um identificador único para aquele vendedor. Pode ser o valor numérico, por exemplo, que identifica aquele valor, é um valor único para ele, como se fosse um CPF. Aí desse vendedor, nós temos muitas outras informações, como o nome, endereço, telefone, idade, mas eu não preciso registrar todas essas informações a cada registro de venda. Por exemplo, eu tenho uma venda, eu vou registrar, esse é o vendedor, esse é o telefone do vendedor, esse é o endereço do vendedor, não preciso fazer isso, isso é um desperdício. E o que eu faço? Eu trago na tabela dimensão todas essas descrições apenas em um registro. Aí eu posso conectar a tabela fato com essa dimensão pelo ID vendedor. Isso, além de organizar e otimizar o processamento do Power BI, que fica bem melhor, ele também economiza muito espaço e memória. Por exemplo, se eu tivesse duas tabelas fato, eu tenho uma TB vendas e eu tivesse uma TB compras. Eu estivesse falando, por exemplo, de uma marca de produto. Se eu fizesse um filtro, eu não poderia fazer o filtro só em cima da tabela vendas, usando o campo de marca dentro da tabela vendas, porque eu não filtraria compras. E não poderia filtrar em compras porque eu não filtraria a tabela vendas. Agora, se eu filtro a dimensão, sendo que a dimensão eu tenho só um campo e esse campo está conectado a duas tabelas, quando eu filtrar ela no relatório, usar um filtro que está dentro do relatório, com esse campo dessa dimensão, automaticamente eu vou filtrar as duas tabelas fatos. Ou seja, eu ganho um dinamismo muito maior e por isso que o Power BI trabalha melhor desse jeito. Bom, tá entendido até aqui? Se não tiver, já deixa um comentário aqui. Agora nós temos que criar uma dimensão que é muito importante e que não veio aqui junto com a nossa base, que seria a tabela de data. Muito importante essa dimensão. Às vezes essa dimensão vem da nossa fonte de dados, então a gente poderia estar importando de algum lugar. Se não estiver disponível lá, ou ela não for boa o suficiente, estiver incompleta, nós podemos criar tanto no Power Query, que é onde nós fizemos os tratamentos de dados, ou nós podemos usar DAX para fazer a expressão que me cria uma tabela virtual dessa tabela de data. Bom, agora o que é DAX, né? É a linguagem nativa para a declaração de fórmulas no Power BI. O Excel tem suas expressões próprias, não tem a sintaxe dele? Então o Power BI também tem, a sua nativa é o DAX. Aí para criar essa dimensão, eu vou optar pela linguagem M, porque assim a gente fecha os conceitos básicos do Power Query com alguma coisa não tão básica assim mais.
Então nós vamos lá, vamos criar essa dimensão, depois a gente volta para entender essas ligações aqui, ó. Vamos entrar no Power Query agora, clicando aqui para entrar no editor do Power Query. Vou dar um maximizar aqui. Nós vamos vir aqui em nova fonte, clica aqui nessa setinha de baixo, e em consulta nula. Agora a gente não vai vir aqui nessa barra de fórmula, nós vamos no editor avançado dele. Então preciso que você preste bastante atenção nessa parte, porque essa parte ela é mais complexa e a gente já está saindo do básico. Então você já vai ter um nível um pouquinho mais avançado aqui de conhecimento. Clica com direito aqui em consulta 1, editor avançado. E aqui nós temos dois blocos. Aqui é o bloco de saída e aqui é onde a gente vai fazer nossas transformações. Na linguagem M a gente trabalha com o conceito de variáveis. Então, o que a gente precisa primeiro? Eu quero montar uma lista de datas aqui. Eu preciso saber qual que é o início e qual que é o fim desse período. Então eu quero colocar aqui meu início como o dia 1º de janeiro de 2020. E isso eu já vou colocar numa variável que eu possa reaproveitar em uma forma, só para deixar organizado aqui, você vai entender. Então eu vou tirar esse nome fonte, que já vem como padrão, a fonte dele na verdade não está me trazendo nada. Aqui a gente pediu uma consulta nula, então ele não traz nada, ele traz só as aspas aqui, que é uma string vazia. Então vamos fazer uma alteração aqui. Vou colocar aqui minha data de início. Então vou colocar aqui o nome, posso pôr o nome que eu quiser, porque é o nome da minha variável. E eu vou colocar ela aqui como início. Eu preciso colocar ela como tipo de data. Então eu vou colocar aqui hashtag o jogo da velha. Date, abre parênteses, 2020, que é o ano primeiro, depois o mês, depois o dia. Aí sempre para eu ir para a próxima variável que eu quero colocar, é uma vírgula. Vou dar um Enter aqui. Vou colocar minha segunda variável. Eu preciso saber quantos dias para frente eu vou colocar essa lista de datas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero o ano inteiro. Vou colocar 365 dias. Então eu vou colocar aqui período. Poderia ser qualquer nome. 365, vírgula. E agora o que eu preciso é fazer a expressão que me traga a lista de datas. Como que é essa expressão? Ela é list.dates. Tá vendo que tem maiúsculo e minúsculo? Aqui na linguagem M a gente tem que respeitar isso. Ele é case sensitivo, então se você colocar diferente qualquer tipo de caractere aqui, colocar o list minúsculo, tudo minúsculo, por exemplo, vai dar erro. É list.dates, abre parênteses que ele vai pedir para você colocar os parâmetros dela. E o primeiro parâmetro dela é a data de início, que a gente já colocou lá na variável, então a gente não precisa colocar o date 2020-0101. Então a gente chama variável, que é mais fácil, por isso que é mais fácil de organizar. Então eu vou colocar aqui início, tá vendo que ele já traz pra gente? Ele já entende que tem essa variável aqui, então a gente já pode aproveitar aqui, ó. Então, vírgula. Qual que é o segundo parâmetro da list.dates? Seria o período. Então eu posso colocar aqui período, e aqui ele me pede os steps. Os steps seriam 365 o quê? Qual é esse período? É dia, é hora, minuto, segundo? Então eu vou colocar aqui o jogo da velha, vai colocar duration, abre parênteses. Aí a sequência aqui é o número de dia, hora, minuto e segundo. Só quero o dia, então eu estou falando aqui que eu quero 365 steps de 1 em 1 dia. Aí aqui quando for no in é o que eu quero trazer. Eu quero trazer a variável, que eu nem coloquei aqui, eu vou colocar aqui o nome de variável, seria a minha lista. Posso colocar assim. Então eu quero chamar a minha lista aqui. É o que ele vai me devolver. Ele não me deu erro nenhum. Lembre sempre que no finalzinho você não pode pôr vírgula, no último let. Aí ele mostra aqui nenhum erro de sintaxe detectado. Concluído. Pronto, aqui ele retornou para a gente uma lista.
Só que esse código que a gente fez ainda está um pouco travado, porque a gente colocou um período lá que, quando for o ano que vem, por exemplo, a gente vai ter que vir aqui e ficar modificando. Então, vamos fazer isso um pouco mais dinâmico? Vamos voltar lá. Editor avançado. Agora esse período aqui, eu vou colocar um período que me traga a minha data inicial até o dia de hoje. Vou colocar aqui o dia de hoje, vou colocar aqui hoje, a variável hoje. Tem uma expressão que me traz a data de agora. Seria a datetime ponto local now. Isso aqui, ó. Pronto. Abre e fecha parênteses. Eu preciso usar essa data de hoje dentro do período. Eu quero a quantidade de dias que tem desde o meu início até o dia de hoje, para eu colocar lá dentro do período. Então eu tenho que saber o dia de hoje menos meu início, para saber quantos dias tem nessa diferença. Então, sabendo quantos dias tem, eu posso colocar dentro do meu período, que agora está 365 dias fechado. E ele vai ficar dinâmico. Todo dia ele vai alterar e vai me criar uma lista com um dia a mais. Então eu vou editar minha variável período agora. Vou colocar uma vírgula aqui. E vou colocar a expressão duration.days, a duração de dias, entre hoje menos o início. Só que tem um detalhe aqui ainda. Quando eu coloco datetime.localNow, ele vai me trazer uma data e hora. Então ele é um tipo datetime, enquanto no meu início ele me dá um tipo só de data. Então eles não são compatíveis quando eu faço uma conta com um e com o outro. Então eu tenho que converter também o datetime localNow para ele virar só dia. Então eu posso colocar aqui datetime.date. Abre parênteses. Aqui eu vou fechar o parênteses, que aqui eu vou converter o datetime localNow do tipo datetime para o tipo date. Agora sim vai estar compatível com o tipo de data da variável início com o tipo de data da variável hoje. Agora eu posso usar essa expressão normal. Então eu vou dar um concluído aqui. Pronto, agora ele vai até a data de hoje. Se eu rolar a barrinha aqui, hoje é dia 17/10, então 17/10 é a minha última data. Mas a minha tabela de vendas, como tem dados fictícios, se eu não me engano, tem até dezembro. Foi só para mostrar para vocês. Então vou voltar aqui, vou no editor avançado, fazer a alteração aqui, vou tirar o hoje, vou colocar a data fim. Aproveitar esse date aqui. Então vou alterar aqui que é o mês 12, dia 31. O ideal é que você use no seu projeto daquela maneira que nós fizemos, a não ser que tenha data futura. Nesse caso, como exemplo, a gente tem data futura, né? Mas você tem que saber qual que é o melhor para o seu projeto aí. Antes a gente tem que trocar aqui, né? Porque eu troquei o nome da variável. Então aqui não é mais hoje, né? Aqui é fim. Dou um concluído. E ok, agora a gente tem um tipo aqui de lista. Tá vendo que é diferente aqui? A gente não tem um tipo de tabela. Então pode ver que algumas transformações aqui, ó, a gente não consegue fazer as transformações que a gente precisa aqui ainda. A gente precisa primeiro converter essa lista para a tabela. Então a gente vai vir aqui, ó, ferramenta de lista, transformar para a tabela. Aqui a gente pode dar só um OK. Convertido. Agora a gente já pode usar, ó, transformar, já está tudo habilitado. Vou trocar aqui o renomear
colocar como data, alterar o tipo aqui para data. Agora a gente pode colocar outras colunas que são dependentes dessa data. Então vou aqui em adicionar coluna, vem aqui nesse botãozinho, ó, data, vou colocar aqui, eu quero o ano. Tá vendo como já me traz automático? Vou clicar aqui, vou clicar em data de novo. Vou adicionar de novo aqui uma data, tipo mês. Eu quero valor numérico. Vou clicar de novo aqui em data. Data de novo aqui. Eu quero o dia da semana. Semana do mês. E aqui eu vou trazer, eu quero o mês com o nome. Nome do mês. E também quero o dia. Pronto, aqui você pode colocar um monte de tipo de data do jeito que você preferir. Vamos só mudar aqui o nome agora da tabela, que está consulta 1, vamos colocar como data. Inclusive vamos organizar já, mostrando tudo que é dimensão e tudo que é fato. Por exemplo, aqui é uma data. Como que eu organizo isso? Uma das maneiras é colocar o D de dimensão, tracinho, o underline, que você preferir, data. Vamos lá, o que mais é dimensão aqui? O produto também é dimensão, que ele traz as informações descritivas, né? Então eu posso colocar aqui, além de TB produto, posso colocar, por exemplo, D-produto. E a TB vendedor, que seria a outra dimensão. Vou trocar aqui, vou colocar D-vendedor. TB fornecedor, outra dimensão, também é descritiva. D.fornecedor. E a tabela vendas é aquela que traz os fatos para a gente. Então é a nossa fato. Eu vou colocar ela como F vendas. E a nossa bônus, hein? O que é a bônus? A bônus também seria uma tabela fato. E é uma tabela fato. Só que aqui no exemplo eu acabei não colocando ela da melhor maneira. Ela poderia ter uma data aqui, né? Cada data seria um fato, um evento. E por isso ela seria uma tabela fato também. Mas como eu estou considerando aqui o bônus como sendo um bônus único que teve para essa tabela de vendas do ano, então vou manter assim, que é só por exemplo mesmo. O ideal é que aqui tivesse uma data também, né? Mas vamos colocar aqui ela como fato. Fato, bônus. Pronto. Agora vamos fechar e aplicar. Pronto. Aí aqui, minha tabela data veio bem aqui no cantinho, ó. Ela não está conectada com nenhuma tabela. O Power BI não conseguiu detectar qual que era a relação entre as tabelas. Então eu vou conectar manualmente aqui. Eu posso pegar e clicar em data, arrastar até a data da fato vendas, que ele faz a conexão. Aí o que ele está dando aqui para mim? Ele está colocando 1. Esse 1 significa que eu tenho uma data para cada registro e ela não se repete. E aqui na F vendas eu tenho datas iguais em registros diferentes. Então ele entende automático isso daqui. E essa direção é a direção de filtro. Ele está falando aqui que a tabela data ela filtra a tabela vendas. Eu vou organizar aqui agora as tabelas. Eu gosto de deixar as tabelas fatos no meio, rodeado pelas tabelas dimensões. Aí é questão de organização. Cada um pode ter o seu jeito de organizar, mas esse daqui eu acho mais eficiente. Aqui na tabela bônus, a gente vê que a gente tem a direção para ambos os lados. Porque o Power BI identificou automaticamente que eu só tenho um ID vendedor para cada registro. Igual eu tenho para a dimensão de vendedor. Aqui cada vendedor poderia receber vários bônus em várias datas diferentes. Só que eu acabei não colocando o campo data, então o Power BI não conseguiu identificar isso. Por isso que eu falei, o ideal era ter um campo data, porque ele poderia receber vários bônus. Mas aqui eu estou considerando que ele recebeu um bônus para o ano inteiro.
vou modificar isso. Eu posso clicar aqui, ó, na ligação com 2 cliques. E vou colocar aqui que não é 1 para 1 a cardinalidade. Na verdade, é muitos para 1. É da minha F-bônus para D vendedor. E eu vou colocar a direção do filtro cruzado como único. Dou um OK. Pronto. Agora já entendeu a direção do meu filtro. Quero filtrar da minha dimensão para a minha fato. Certo? Agora nós temos o modelo de dados prontos. Já fizemos o tratamento todo certinho. Então já tem tudo pronto para começar a fazer as dimensões e os visuais. Esse vídeo está ficando um pouco longo já. Então a gente vai começar a fazer essa outra parte no próximo vídeo. E é isso aí. Até mais.